Alô, amigos que nos seguem pela ETV Biopsique. Hoje eu os convido para fazermos juntos uma viagem a Portugal, uma visita ao Dr. Luís Patrício, Dr. Luís Duarte Patrício, em Lisboa, onde ele vai nos contar um pouco sobre a sua trajetória como um grande especialista, alguém que é incontornável no que diz respeito às discussões na Europa sobre as políticas públicas, as intervenções terapêuticas na área das toxicodependências. O Dr. Luís Patrício, na verdade, é uma memória viva de todo um trajeto que Portugal percorreu esses últimos anos e que hoje se tornou, de certa forma, referência no mundo no que diz respeito a essas políticas, né? O Dr. Patrício, dentro do equilíbrio que o caracteriza, ele nos conta um pouco essa história, que é uma história também pessoal, e nos apresentando as duas faces da moeda, né? Tanto os sucessos das políticas portuguesas, como também as dificuldades e as mazelas para a instituição desses projetos, de tal forma que nos dá uma visão global do problema, sem uma excessiva idealização, como frequentemente nós encontramos nas diversas emissões, quando falamos sobre Portugal. Ele também vai nos falar um pouco sobre as tendências existentes no mundo da psiquiatria e das dependências químicas, como, por exemplo, o surgimento do conceito de patologia dual. Sem mais delongas, vamos embarcar para Lisboa e visitar o Dr. Luís Patrício. Amigos da ETV Biopsique, é com enorme prazer que viemos ao nosso querido Portugal, a nossa amada Lisboa, para entrevistar um grande nome da psiquiatria portuguesa, um ícone, na verdade, no que diz respeito às políticas de prevenção, tratamento e reflexão sobre dependências químicas em Portugal. Dr. Luís Patrício, grande amigo do Brasil, que durante muito tempo, há mais de 20 anos, me parece, foi o diretor do famoso Centro das Taipas, o maior centro de tratamento de dependências químicas de Portugal. Então, é com enorme prazer, Dr. Patrício, que recebemos aqui para essa entrevista, ou que o senhor nos recebe nesse seu espaço, para essa entrevista à ETV Biopsique. Para começarmos, eu queria que o senhor nos contasse um pouco essa sua trajetória. É um gosto estar convosco e é uma honra que o Dr. Eduardo Ledo me dê a oportunidade de partilhar. Enfim, o cabelo agora está branco, já foi preto. Eu sou o 10º de uma frateria de 10. Meu pai era médico de família, médico de clínica geral rural, bem no interior do país, numa zona muito pobre. E recordo na adolescência da preocupação que ele tinha em relação a alguns doentes que abusavam do Mogadã, enfim, de certos hipnóticos. E o meu pai usava muito no seu trabalho a palavra na relação com os doentes. E de modo que o meu caldo de cultura é à volta do sofrimento humano, da medicina. E portanto, no fim dos anos 70, início dos anos 80, a heroína começa a subir. A meio dos anos 80 começa a aumentar também a oferta de cocaína. E há que dizer a verdade, o álcool sempre foi a substância de abuso prevalente. Embora na altura havia uma separação entre álcool, tabaco e drogas. Portanto, os rimos desta separação, desta clivagem, que não tem sentido nenhum do ponto de vista técnico, do ponto de vista de intervenção, não tem, estamos a falar de substâncias psicoativas. O meu cérebro é tão estúpido que não percebe se os receptores receberem se é uma substância legal ou ilegal, portanto reagem com conformidade de acordo com a substância e não de acordo com a lei. Então, em 1987, de certa forma, é o ano em que as toxicodependências começam a serem vistas como um problema de saúde pública e não um problema de polícia. Portanto, no Ministério da Saúde, porque em 77, repare, em 73 a primeira consulta no Hospital Universitário. Em 76 o Governo cria pela primeira vez um serviço de intervenção em toxicodependências no Ministério da Justiça, curiosamente. O Governo Socialista, no Ministério da Justiça. No ano seguinte é criado, ou são criados em Portugal, 3 centros de estudos de profilaxia da droga. No Porto, em Coimbra e em Lisboa. Portanto, para todo o país. Bom.
E, portanto, durante 10 anos, de 77 a 87, isto fica desta forma. 3 centros em todo o país, com um problema crescendo. E é o facto do problema estar a crescer que faz com que, páginas tantas, o Ministério da Saúde assuma uma atitude diferente. E é aí que há primeiro um movimento para criar um centro de urgência em Lisboa e convidam alguns médicos. Pronto, de facto assim foi, fomos, e a Ministra da Saúde criou um grupo de trabalho para criar o tal centro de atendimento em Lisboa, que viemos a chamar de Taipas porque era na Rua das Taipas. Na altura foram postas 2 hipóteses de localização, uma no Hospital de Doenças Pulmonares no norte da cidade e outra no centro da cidade, junto aos bairros de prostituição, à boca do metro e por aí fora. Bom, e obviamente que escolhemos aquilo que estava na zona quente, que era para poder ajudar quem estava em não deslocar. Portanto, o Ministério da Saúde assume. Isto foi uma pedrada no charco. O Ministério... Repare, na Europa temos uma situação muito curiosa, e penso que o resto do mundo será parecido. A saúde não quis saber inicialmente do sofrimento psíquico das pessoas com patologia aditiva. Esta é a verdade. Portanto, entregava para as ordens religiosas, entregava para associativos, entregava para antigos consumidores, aquilo grupos de autoajuda. Mais tarde, no meu país, em Portugal, quando o problema ganha uma dimensão, porque é uma coisa estranha, a droga, essas coisas assim, faz-se apelo à justiça. E vem a lei e faça-se justiça. Bom, portanto, 77. 87, a saúde finalmente assume. E esta experiência da criação do Centro das Taipas, que fez um projeto de atendimento das 9 da manhã às 9 da noite, urgência 24 horas para situações de crise, internamento, na altura com 13 camas para desabituação, opiácea e assim. Área de dia ocupacional, com terapeutas ocupacionais, com fisioterapia, enfim, com um conjunto de áreas pedagógicas e assim. Portanto, e articulação com comunidades terapêuticas. E área de noite ainda, com centro de noite. Isto foi um sonho. Concretizar um processo deste foi um sonho. Correu muito bem. Às tantas nós éramos 20 médicos, dos quais 10 séniores e 13 júniores. Desculpe, 10 séniores e 10 júniores. Tínhamos 20 psicólogos. Nós tínhamos nas Taipas mais psicólogos que toda a saúde mental do sul do país. Portanto, mas de qualquer forma foi uma revolução. Bom, correu muito bem e na altura a Ministra propôs então que isto fosse expandido para outros sítios. Fomos fazer um modelo um bocadinho diferente no Algarve, de acordo com aquilo que era possível, porque era um ambiente mais disperso. No Porto, e depois partimos daqui, portanto, quebrado o tabu e aproximação da patologia aditiva, das toxicomanias aos clínicos gerais, e muito mais tolerados pela psiquiatria, porque a psiquiatria também não quis, quando eu há pouco dizia a saúde não quis saber das toxicomanias, e dentro da saúde, a saúde mental, a psiquiatria também não quis saber. Isto é extraordinário. Ouvindo essa história, me chama a atenção um movimento mais contemporâneo, de uma certa reaproximação da psiquiatria através daquilo que se denomina atualmente de patologia dual, né? Essa ideia de que existiriam alguns doentes que não encontrariam um espaço adequado para os seus tratamentos porque possuiriam uma comorbidade, como, por exemplo, uma dependência de uma substância e uma patologia mental dentro da distribuição clássica das patologias mentais. Um esquizofrênico que é dependente de cocaína ou de heroína e que teria aquilo que alguns denominam como a síndrome da porta equivocada, né? Que se procuraria um serviço de psiquiatria e não seria acolhido porque tem uma dependência e vice-versa. Procuraria um serviço para as dependências e não seria acolhido por ter uma patologia mental. Isso que, de certa forma, é uma certa novidade no mundo, no mundo contemporâneo da psiquiatria, é algo que já existia há algum tempo. Eu estava conversando agora há pouco com o senhor e nós falávamos de um movimento que 17 anos antes o senhor já trabalhava junto com alguns colegas europeus, né? Não haveria um certo risco hoje com a patologia dual de uma certa incorporação do campo das toxicodependências para uma excessiva medicalização e uma visão mais corporativista da psiquiatria sobre um campo que é tão complexo e tão
diversos. Vamos por partes. Nos anos 70 houve uma fase em que havia um investimento no tratamento dos doentes toxicodependentes que era aquilo que eles chamavam de desintoxicação. Criou-se um mito, a falsidade, mas um mito, de que a pessoa estava intoxicada, ia para um serviço, punha-lhe soro numa veia e urinava droga. E houve quem fizesse largas quantidades de dinheiro em Portugal e fora de Portugal com este tipo de atitudes. Portanto, tratava-se o sintoma ou uma síndrome, não se tratava o doente. Bom, e isto aconteceu. Bom, a nossa intervenção nunca foi neste sentido. A intervenção foi tratar a pessoa nas várias áreas. Era complicado, recordo-me no próprio hospital onde trabalhava, se me aparecia um doente que, por hipótese, consumia cannabis e tinha feito um surto psicótico, porque consumia cannabis, ele não podia ser internado porque consumia cannabis, portanto era drogado. Bom, e isto durou muitos anos. Podemos dizer que, de certa forma, os que se dedicavam à patologia aditiva eram tolerados por alguns. Recordo-me, faço homenagem a um colega francês, do professor Claude Olivenstein, com quem aprendi bastante e que foi mestre de muita gente. Do icônico Marmottan. De Marmottan, que foi fundador de Marmottan. O professor Jean Nicolas, que é um grande amigo, também trabalhou lá e depois fez o centro Pierre Nicole, na rua Pierre Nicole, portanto, o nome do centro é o nome da rua. E recordo-me do professor Olivenstein procurar defender uma abordagem muito dinâmica, mas talvez um pouco exageradamente rejeitando alguma parte da psicofarmacologia, mas mais tarde assumindo essa parte também. E as suas equipes. Mas, de facto, houve uma altura em que havia um exagero brutal, como se houvesse uma clivagem entre aquilo que era a parte física e aquilo que fosse a parte mental. Há aqui uma situação que eu considerei sempre muito grave, que foi dizerem que a pessoa vai desintoxicar de qualquer coisa que não tem lá dentro, porque já foi metabolizado. Portanto, é necessário que as pessoas percebam que quando vão fazer aquilo que se chama de desintoxicação, se não tiverem uma situação de sobrecarga por um tóxico, estão numa situação de privação. Eu costumo situar isto de uma forma muito simples, quando as pessoas consomem tabaco e chupam os cigarros uns atrás dos outros. Boa parte deste consumo não é um consumo de prazer, é um consumo de alívio do sofrimento da falta ou de tratamento para a ansiedade ou uma manifestação meramente comportamental. Mas nós hoje entendemos, e é fácil de entender, que muitas vezes o consumo é uma forma de paliar determinado tipo de sofrimentos. Bom, e tratar o sintoma sem tratar a pessoa. Bom, quando foi posto na rua este projeto de patologia dual, trial, plurial, chamem-lhe aquilo que quiserem, puseram-lhe esse nome, eu disse, finalmente a psiquiatria está a assumir uma responsabilidade naquilo que sempre devia ter assumido e alguns não quiseram assumir. E eu acho que muitas vezes não quiseram assumir por medo de perder poder ou por medo de mostrar ignorância. E, portanto, esta clivagem que houve a certa altura entre o que era a psicodinâmica e o que era a psicofarmacologia, nós temos que perder a vergonha de assumir a nossa ignorância e avançarmos. O próprio Colégio da Ordem dos Médicos em Portugal, é a partir de um colega que me pede, curiosamente, eu estava a preparar um trabalho para Porto Alegre, que era para além dos consumos que psicopatologia está associada. E então, pela primeira vez na Ordem dos Médicos aparece um texto, depois mais tarde vim incorporar nos livros. Passado um tempo, um grupo europeu que ajudei a fazer e com muita honra, preparámos um debate mesmo só sobre a comorbidade ou comorbilidade, conforme se queira dizer, portanto, a patologia dual. Eu pergunto quem é que conhece alguém que tenha um problema de dependência, de substância ou sem substância, que não tenha outra psicopatologia associada, seja no âmbito da ansiedade, no âmbito do humor, da euforia, da depressão, no âmbito da percepção da realidade, no âmbito da perturbação da personalidade. Arranjem-me alguém com um quadro definido de patologia aditiva e muitas vezes com um quadro definido de comportamentos de risco. O professor Jean Nicolas foi quem, enfim, sou grande amigo,
quem há muitos anos publicou a questão dos comportamentos ordálicos, portanto, da concepção psicodinâmica. Arranjem quem? Bom, o que é que nós tínhamos e hoje ainda temos? Temos pessoas que vão a consultas pedir ajuda e têm uma breve intervenção para fazer uma intervenção psicofarmacológica, e temos outras pessoas que vão a consultas e têm como intervenção esperoterapia e aguentoterapia. Portanto, espera que passe e aguenta que passe. E tive alguns dissabores quando estava com alguém que estava delirante e obviamente necessitava de uma intervenção psicofarmacológica para que houvesse a intervenção e alívio da vivência angustiante e delirante, e alguém dizia, não mexas que o delírio é muito interessante para ser interpretado. Até que a pessoa depois fazia um acidente, enfim, qualquer coisa. Eu acho que tem que haver mais humildade e mais seriedade. Me pareceu, isso foi um questionamento que eu me fiz quando eu comecei a ouvir falar sobre a patologia dual. Existe certamente a necessidade de se colocar um holofote e chamar a atenção dos psiquiatras e das pessoas que lidam com as dependências sobre as comorbidades. Sem dúvida alguma que isso me parece um movimento bastante interessante e que, de fato, a existência dessa síndrome da porta equivocada me parece que é mais ou menos universal. Em todos os países nós tivemos um pouco disso. Mas a criação de um novo campo, né, para abarcar aquilo que já se fazia, que todo bom clínico já faz, que é a atenção com as comorbidades, me parece que gera um outro risco, que é a criação de uma terceira porta equivocada, ou seja, aqueles indivíduos que seriam classificados como portadores de patologias duais ou triais, como dizíamos, pode não encontrar mais espaço nos sistemas, nas instâncias convencionais para tratamento, justamente por serem duais, né? Já não são mais apenas alguém que se trata, que procura tratamento para uma patologia clássica da psiquiatria e tão pouco de uma dependência, mas a criação é uma espécie de uma complexidade crescente do serviço e sob o risco também de um encarecimento muito grande de uma saúde pública já em todos os nossos países sobrecarregada. Eu penso que a questão coloca-se em questões de poder. Obviamente que a patologia dual não nasce agora. A comorbilidade existiu sempre. Sempre, sempre. Bom, aquilo que surge agora neste movimento de patologia dual é os serviços de psiquiatria clássicos vão debruçar-se sobre uma forma de intervenção de uma patologia que outrora não estavam habituados a fazer. Alguns até rejeitavam. Mas mesmo isto não foi fácil. Em 1998 nós fizemos em Florença um grupo, precisamente à volta, um seminário à volta da psicopatologia, da comorbidade no campo do abuso de substâncias. Para este grupo fazer isto é porque a preocupação obviamente vinha mais de trás. Portanto, não se descobriu a pólvora, mas fico feliz se há mais interesse. Acho que é importante que haja. Eu discordo da existência de uma clivagem, como outrora houve para a lepra, para a tuberculose, para aqui, para lá. Nós hoje falamos de patologia aditiva, a sociedade consumista que temos provoca brutalmente o cidadão para o consumo abusivo. O cidadão agarra-se ao consumo abusivo, muitas vezes, como uma forma de suporte da pressão que existe. É necessário desmontar a questão do prazer e do acesso ao prazer e é necessário desmitificar, não é desmistificar, é desmitificar todo um conjunto de conceitos que andam à volta da saúde mental, eu costumo dizer, nós somos gestores. Todos nós somos gestores. Somos gestores do que comemos, do que vestimos, com quem falamos, gerimos. Melhor ou pior de acordo com o contexto que temos, com a educação que recebemos. Se nós formos ver o nível de educação para a saúde que temos, estou a falar do meu país, mas é abaixo daquilo que nós queríamos que houvesse. Porque se fosse um nível bom, nós sabíamos muito mais. Por hipótese, quando falamos de álcool, estamos a falar do principal comportamento de risco numa relação com substância.
sendo legal, na nossa cultura está integrado e por aí fora. Mas o consumo de ignorância sobre álcool é brutal. Se nós perguntarmos, pergunta ao seu médico no Brasil, cá, eu pergunto ao médico cá em Portugal, quantas unidades de álcool, de etanol, poderei consumir por dia num patamar que nós dizemos de baixo limiar, ou aquilo que se diz moderadamente, consumo moderadamente. Aparece nas garrafas moderadamente. O que é moderadamente? Quem nos explica o que é moderadamente? Bom, os colegas de Sociedade Álcool em Espanha publicaram trabalhos à volta disso e falam no número de unidades, até 3 por dia para o homem, até 2 unidades por dia para a mulher, e assim explicam os porquês. Mas a regra as pessoas não sabem. Então fica ao critério de cada um. Ora, nós hoje já temos saber para poder dar algumas orientações e mais, nós temos que ter referências. Eu preciso perceber se uma distância se faz em metros, em quilómetros, em milhas náuticas. Eu preciso ter uma referência. A ausência de referência é o caminho para o caos. Portanto, quem é que tem interesse em que nós sejamos ignorantes? Aprendi na Bahia um slogan que uso muitas vezes cá em Portugal: droga é a ignorância. E assim, enquanto não nos tirarem de ignorância, nós está que não podemos ser grandes gestores. Passou há pouco tempo em Portugal um acontecimento surrealista, porque foi criada uma lei que permitia que as crianças, quando fazem 16 anos, tivessem acesso livre à compra de álcool, desde que fosse um álcool fermentado, cerveja ou vinho. E para as bebidas destiladas eram os 18 anos. Na Galiza, portanto aqui ao norte de Portugal, saiu em 2010 uma lei dizendo que antes dos 18 anos está interditado. Cientificamente, dizem-nos que até aos 18 anos o nosso cérebro não devia ter ligação com etanol, não devia ter ligação com cannabis. Portanto, temos desenvolvimento para não atrapalhar o desenvolvimento, por assim dizer, usando uma linguagem simples. Nós, durante 3 anos, tivemos em Portugal o acesso livre a bebidas fermentadas dos 16 aos 18 anos. Porquê? Nitidamente, não por interesses de saúde, por interesses financeiros. Conheça o mais novo canal do conhecimento, ETV Biopsique, com Eduardo Ledo. Temas como psiquiatria, psicanálise, psicoterapias e muito mais. Acesse, inscreva-se no canal e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo psíquico. ETV Biopsique, com Eduardo Ledo.